Boa noite, queridos, a paz de Cristo, é um prazer estar aqui, um culto abençoado, noite de louvor e adoração. E é um prazer especial para mim também estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa noite. Sou o pastor Fábio, fui recebido nessa igreja pelo pastor Oséias e a equipe pastoral. Estamos aqui com a nossa comunidade que está se integrando nesse lugar. O Senhor tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. Nós estamos aí trabalhando, ajudando no seminário, estamos aí se integrando também na escola dominical, e hoje nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós queremos falar de um assunto muito importante. Nós queremos falar acerca de uma vida de sólido relacionamento com Deus. Eu acredito que esse tema é muito pertinente, muito propício e muito relevante para nós hoje, porque tem um sociólogo polonês muito famoso, chamado Zygmunt Bauman, que ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo numa modernidade líquida. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o nosso tempo é um tempo de relacionamentos superficiais, inconstantes e sem durabilidade. Eu acredito que ele acertou muito no que ele disse, porque quando você abre, por exemplo, as redes sociais, você sempre vai encontrar lá aquela postagem que diz assim: estou num relacionamento sério. Daqui uma semana, um mês, aquele relacionamento sério já não existe mais. Inclusive, eu estava conversando com um amigo no portão da minha casa, eu e minha esposa, e aí ele estava dizendo assim: poxa, cara, eu já estou há 1 ano me relacionando com tal pessoa. E o que ele falava parecia ser uma eternidade. Aí minha esposa, meio arrasa quarteirão, falou assim: olha, nós estamos há 18 anos casados, para a glória de Deus. Então, esse sociólogo, ele fez uma boa descrição do nosso tempo. Então, visto que a igreja está na sociedade e é parte da sociedade, e ambos se influenciam, eu acho que esse tema vai ser importante para nós aqui nessa noite. Eu quero usar um salmo muito conhecido. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 23. E eu sei, irmãos, que isso para mim é um facilitador. Por quê? Porque eu sei que na sua cabeça, na sua mente, há as imagens, as cenas desse salmo. Então, cabe a mim aplicar algumas lições nessas cenas do salmo que já estão na sua mente. Porém, é um desafio, porque lá no fundo, a gente fala assim: o que pode vir de novo daí que eu já não saiba acerca desse salmo? Mas eu acredito no poder renovador da palavra de Deus, e eu acredito que Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Vou ler aqui com vocês o versículo 1 e depois o verso 6. Se o pessoal da mídia puder deixar o texto desse salmo aí, vai ser bom. Mas vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Posso ler aqui, irmãos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou em outra tradução, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Bom, como o sociólogo diz, a gente sabe que essa situação é verdade. Muitos relacionamentos são superficiais no nosso tempo presente. Mas, por outro lado, nós sabemos também que na nossa vida existem muitos relacionamentos profundos e marcantes e significativos para nós. Seja com um familiar, seja com um amigo, um colega de trabalho, um vizinho. E aí, sabe o que acontece? Quando esse relacionamento nos marca profundamente, é muito significativo para a nossa vida, geralmente a gente busca utilizar palavras figuradas, porque a palavra literal parece que não dá para expressar a profundidade daquele relacionamento. E aí o que a gente faz? A gente usa uma linguagem figurada, tipo assim: olha, você para mim tem sido um porto seguro. É claro que aquela pessoa não é um porto seguro, aquela pessoa não é um ancoradouro de navio, é uma pessoa de carne e osso, mas devido ao significado dessa pessoa no nosso relacionamento, a gente a chama de um porto seguro, ou então um bálsamo. Eu conheci uma avó que só se referia ao seu neto como minha riqueza. Minha riqueza, minha riqueza, minha riqueza. E todo mundo que conhecia essa avó sabia que essa riqueza não era a conta no banco que ela tinha, sabia que era aquele neto que lhe marcava no seu relacionamento. E é exatamente isso, irmãos, que Davi está fazendo aqui no Salmo de número 23. Ele era um pastor de ovelha, mas era um poeta hebreu também. E como poeta, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando uma linguagem figurada, uma linguagem ilustrativa para expressar o quê? Para expressar o seu sólido relacionamento
com Deus. E aí, quando a gente olha para o contexto desse salmo, quando a gente olha para a estrutura do conteúdo desse salmo e para a linguagem desse salmo, o que a gente descobre? A gente descobre aqui, irmãos, 3 marcas importantíssimas do relacionamento sólido de Davi com o seu Deus. E quais são essas 3 marcas? Ora, primeira marca, que isso tem que ficar gravado na nossa vida e a gente precisa também colocar nos nossos relacionamentos com Deus. Primeira marca, consciência plena gera convicção profunda. Quando você lê o versículo 1, o que Davi está falando? Davi está consciente acerca da identidade do seu Deus. Quem é o seu Deus? O Senhor é o meu pastor. Ele está fazendo o que aqui, gente? Ele está mostrando a identidade do seu Deus. E depois, no versículo 2 até o versículo 5, Davi apresenta o que o seu Deus faz. Ele traz descanso, ele traz direção, ele traz proteção e ele traz unção. O que é isso, irmãos? Davi está plenamente consciente de quem é o seu Deus e do que o seu Deus faz na sua vida. E qual é o resultado disso? Qual é o fruto disso na vida de Davi? O que vai fluir na vida de Davi? O verso 6. O que o verso 6 diz? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nesse certamente, o que Davi está mostrando? Davi está mostrando a sua certeza, a sua convicção, a sua plena convicção na graça de Deus. Como assim graça de Deus? Ora, bondade e misericórdia são 2 atributos divinos que expressam nitidamente a graça de Deus. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Há uma consciência, há uma compreensão, há um entendimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E por causa disso, no coração de Davi nasce uma convicção, uma fé, uma confiança, uma certeza na graça de Deus. Aonde se apoia a nossa certeza, irmãos? Aonde se apoia a nossa convicção? Ora, o nosso tempo é um tempo muito interessante, por quê? Porque geralmente a gente busca ressaltar o dever. Você deve crer, você deve fazer, você deve acontecer. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos falando? Nós estamos ressaltando o dever. Mas por que há de se fazer esse dever? Por que há a realidade desse dever? Aí é que entra a conscientização. Nós, quando somos conscientizados, quando nós compreendemos, quando nós entendemos, quando nós aprendemos de maneira profunda e intensa aquilo que Deus é na nossa vida. Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor supremo, e quando Ele age a partir dessa supremacia. Então Ele traz descanso, Ele traz proteção, Ele traz direção e Ele traz também unção. Não tem como você ficar inerte na presença de Deus. Não tem como você ficar paralisado. Não tem como haver nesse sentido uma fé deficiente. Porque toda conscientização em Deus vai produzir em nós uma fé saudável, legítima e profunda. Quer ver uma coisa, irmãos? Esse método de conscientização para gerar uma fé consistente é o método do autor aos Hebreus, é o método do apóstolo Paulo. Veja quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas. Em primeiro lugar, ele busca conscientizar a igreja acerca daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, acerca dos atributos de Cristo, acerca da obra de Cristo. E depois de conscientizar a igreja acerca daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, ele chama a igreja para viver uma fé plena em função dessa conscientização em Deus. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, porque na carta aos Hebreus nós temos esse contexto. O que acontece ali? Essa igreja que recebe essa carta, ela está vivendo uma fé desanimada. Ela está vivendo uma fé fria, uma fé enfraquecida. E aí o que o autor aos Hebreus ele faz? Ele mostra, ele conscientiza esses discípulos acerca de quem Cristo é. Ele é maior do que o universo, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que todas as coisas. E em função disso, entraram
entrai no Santo dos Santos, se aproximai, porque nós temos um grande sacerdote na casa de Deus, Jesus Cristo, para nos receber. Eu posso morrer dizendo para você o que você deve fazer. Posso morrer dizendo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Mas sem aprendizado, sem a consciência, sem o entendimento, esse dever, ele se torna um dever teórico. Por isso, Davi aqui, ele expressa que isso é uma marca do seu relacionamento com Deus. Ele sabe, ele está consciente, o meu Deus é e o meu Deus faz. Por isso, eu tenho certeza que a minha vida está regida, a minha vida é desdobrada debaixo da graça de Deus, expressada nesses dois atributos da bondade e da misericórdia. Agora, qual é a segunda marca, irmãos? Quando você olha a estrutura desse conteúdo, você percebe que a segunda marca está relacionada à primeira. E a segunda marca é a soberania de Deus e a providência de Deus. Veja só, eu sou muito curioso quando eu fico refletindo acerca da palavra de Deus. E aí, o Salmo, qual é o objetivo de Davi? No Salmo, Davi quer mostrar que Deus é o quê? O pastor, o seu pastor. Ele poderia ter começado assim, olha, o pastor de Israel é o meu pastor. Mas nesse Salmo, que Davi quer apresentar Deus como seu pastor, ele não parte de Deus como pastor. Como é que ele começa esse Salmo, irmãos? O Senhor é o meu. Antes de ser pastor, o que ele é? E esse Senhor aqui é o Adonai, é o Iavé, é aquele que é Senhor de todas as coisas, é aquele que é Senhor dos céus e da terra, é aquele que é Senhor das galáxias, é aquele que é Senhor de todo o universo. Davi está dizendo assim, o meu Deus, o Senhor de todas as coisas, é o meu pastor. E se você notar, uma trilogia aqui do senhorio de Deus. O Salmo 22 fala o quê? Do rei ungido, que é Jesus Cristo. É Senhor, é rei, soberania. O Salmo 24, ele é dono do mundo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tem um pastor famoso que ele falou assim uma vez na pregação, olha, quando o diabo olha para a terra, ele diz assim, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Aí quando ele olha para a igreja, fala, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Você acha que essa ilustração está correta? Não, o diabo não tem nada nesse mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. É o rei ungido, é o dono da terra e é o pastor supremo da vida de Davi. E por isso ele é um pastor soberano. Na vida de Davi existia essa percepção. Qual percepção? A soberania de Deus está conjugada com a sua providência. Quando a gente esquece isso, o que acontece, irmãos? Quando a gente se esquece de que Ele é soberano e providente, e a gente só olha para a sua providência, acontece igualzinho aquela multidão que Jesus multiplicou o pão e o peixe no deserto. Jesus multiplicou o pão e o peixe no deserto. E aí foi embora, aquela multidão percebeu que Jesus não estava mais ali. E aí pegou um barquinho, atravessou, foi para Cafarnaum. Procura Jesus para lá, procura Jesus para cá. E acha Jesus pregando na sinagoga. Mestre, como tu chegastes aqui? Jesus olhou para aquela multidão e falou assim, vocês me buscam? Não porque viram os meus sinais, que revelam a sua glória e a sua soberania. Mas vocês me buscam porque comeram pão. Essa multidão, irmãos, ela estava atrás do quê? Da providência de Deus, se esquecendo de que esse Jesus é soberano e é Senhor de todas as coisas. Eu poderia te explicar esse contexto de soberania de Deus de maneira conceitual, mas eu vou te explicar de maneira prática. Minha mãe caiu doente, foi internada no Hospital de Bom Sucesso, e eu fiquei com ela lá como companheiro de quarto. E na internação, às vezes eu ficava olhando pela janela, e o Hospital Bom Sucesso é grande, vocês sabem muito bem disso, e eu via as macas passando com os corpos de pessoas que morriam em vários setores do hospital, e era levado lá para o necrotério. E eu orava assim, Senhor, não deixe isso acontecer com a minha mãe, dá mais vida para ela, dá mais um pouco de vida para ela. Alguns dias depois,
minha mãe faleceu e morreu. Tive que enterrar ela. Passou algum tempo depois, o meu irmão que mora em Portugal sofreu um acidente, o carro bateu nele, ele caiu debaixo de um pé de oliveira lá e caiu já em coma. Ficou em coma, chegou no hospital com hemorragia cerebral, pulmão furado, costela quebrada, coluna quebrada. O relatório do médico, não temos o que fazer por ele. Nós já fizemos aqui o atendimento. Se ele viver, vai ficar vegetando. Então, meu irmão mais velho comprou minha passagem para mim ir para lá. E a gente com passagem marcada e orando. Num sábado, antes do nosso embarque no domingo, nós fizemos uma vigília na nossa pequena comunidade lá. Oramos, clamamos a Deus. E naquele dia, o Senhor falou assim no nosso coração: eu estou dando saúde. Irmãos, naquele domingo, sabe o que aconteceu? Depois de 30 dias de coma, o meu irmão saiu de coma. 15 dias depois, estava em casa e a gente estava comemorando o Natal lá em Portugal. O que é isso? Soberania de Deus. Quando Ele quer, Ele leva. E quando Ele quer, Ele faz o milagre e traz de volta. Nós temos que aprender a lidar com a soberania de Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele não quer, não adianta. E Davi teve que aprender isso na sua vida também. Porque Davi foi ungido, teve uma ascensão meteórica, se tornou herói nacional, vencendo o gigante, depois se tornou comandante do exército, estava bombando, estava fluindo, uma ascensão meteórica. As mulheres de Israel cantaram, exaltaram ele mais do que Saul. A partir dali a vida dele se tornou um desastre. Teve que viver vários anos sendo perseguido, sofrendo de deserto. Mas nenhum dia da sua vida, de deserto, de dor, de sofrimento, teve que dar de doido lá no estrangeiro, fingir de maluco para escapar. Mas nenhum dia da sua vida ele esqueceu que o seu Deus era um Deus soberano. A providência podia não estar acontecendo naquele momento, mas o seu Deus era um Deus soberano e está acima de todas as coisas. Isso é maturidade espiritual, irmãos. Quando nós aprendemos a lidar com a soberania de Deus e a sua providência. Veja, a terceira marca do relacionamento de Davi com Deus, nós chamamos de ofício revelacional. O que é isso, pastor? Veja, Davi era um pastor de ovelhas, certo? Todo santo dia ele levava as ovelhas do seu pai, o rebanho do seu pai, para o campo, do campo para o aprisco. Era um serviço cotidiano, do seu dia a dia. Era um serviço comum ser pastor naquela época, pastor de ovelhas, apacentar um rebanho, não era grande status social. Os seus 3 irmãos eram do exército, mas Davi era um simples pastor de ovelhas. Mas o que Deus faz aqui nesse salmo, irmãos? Deus usa o seu cotidiano, Deus usa o dia a dia de Davi para se revelar a ele com essa mensagem do Salmo 23. Foi no dia a dia de Davi, lá no campo, lá no aprisco, que Deus se revelou a ele através desse salmo. Portanto, o seu dia a dia, o seu cotidiano, que para muitos era simples e insignificante, na vida de Davi, o seu cotidiano se tornou uma ferramenta por meio da qual Deus se revelou a ele. Outro dia eu estava no meu trabalho de pintura, o sol quente na cabeça, eu estava com um chapéu de palha grandão, a máscara na face, e estava pintando. De repente, pastor Zé, encostaram 2 crianças ao meu lado. Poxa, eu estou trabalhando, sol quente na cabeça, suando, e 2 crianças do meu lado, brincando. E brinca para lá, e brinca para cá, eu falei, eu vou evangelizar essas crianças. Você conhece Jesus? Conheço, Jesus é aquele que mora lá em cima, que criou a gente, então tá bom. As crianças falaram assim para mim depois de um certo momento: Tio, podemos ser amigos? Falei, claro que podemos, sim senhor, vamos ser amigos. Aí de repente elas sumiram, aí voltaram. Quando voltaram, essas crianças trouxeram para mim água gelada, uva, e depois falaram assim: Tio, senta ali um pouquinho, que a gente vai te ajudar a varrer esse cantinho. Eu falei para eles assim: não precisa não. Não, tia, a gente quer te ajudar. Nós não somos amigos? Sim, somos amigos. Então deixa que a gente vai te ajudar. Aí eu sentei numa calçada mais ou menos assim e fiquei olhando. Eles lá varrendo ali, e naquele instante o Senhor falou ao meu coração: é assim que eu faço com aqueles que têm aliança de amizade comigo.
eu quero ser o seu amigo supremo. E aqueles que eu tenho a aliança de amizade, eu tenho descanso, eu tenho alimento, eu tenho água da minha provisão. É o que está acontecendo aqui, irmãos. Davi, ele no seu dia a dia, recebe da parte de Deus uma revelação, que é esse Salmo 23. Aí a gente às vezes fica esperando Deus falar de um lado, de outro. Deus quer falar com você no seu dia a dia. Deus quer pegar o seu cotidiano estressante, desgastante, que aos seus olhos é simples, mas esse seu cotidiano pode ser uma ferramenta que Deus usa para falar na sua vida. Isso é relacionamento com Deus, relacionamento sólido com Deus. Essas três questões, irmãos, nós vemos quando olhamos esse salmo do lado de fora. Então, qual é a primeira questão? Consciência gera convicção. A segunda questão, soberania, estou vendo a hora aqui, tá, você fazer. Soberania e provisão. A terceira questão, o ofício revelacional. Através da sua atividade corriqueira do dia a dia, que era insignificante aos olhos de todo mundo, Deus falou com Davi, uma das mensagens mais extraordinárias de todos os tempos. Mas quando a gente olha esse salmo por dentro, irmãos, quando a gente vem para dentro do conteúdo desse salmo, a primeira coisa que a gente observa ao entrar dentro do conteúdo desse salmo é a afirmação identitária que vai aparecer no verso 1. O que Davi está fazendo aqui nesse verso 1, irmãos? Davi está fazendo uma afirmação identitária. Ele está mostrando e definindo quem é o seu Deus para ele. E nós já vimos aqui que o seu Deus é o quê? Senhor e pastor. Então Davi está afirmando explicitamente quem é o seu Deus na sua vida. Mas o que está implícito aqui? Na afirmação que Davi faz da identidade do seu Deus, ele implicitamente, ele se define no seu Deus. Quando ele diz que Deus é o seu Senhor e Deus é o seu pastor, automaticamente ele está se definindo em Deus, porque Senhor e pastor são duas figuras relacionais. Todo pastor tem o quê? Ovelha. E todo Senhor tem o quê? Servo. Então, quando Davi faz essa afirmação da identidade do seu Deus, ele acaba se assumindo na sua identidade em relação ao seu Deus. Nós somos num tempo onde se diz que a gente tem que assumir a nossa identidade, sim. E qual é a nossa identidade? Nós cantamos aqui no louvor, quem nós somos, o que Deus nos fez ser nele. Quando eu defino quem é Deus, eu acabo definindo quem eu sou em Deus. E aqui, irmãos, nessa definição de Davi, Davi mostra uma atitude impressionante. Por quê? Davi tem trono, Davi tem cetro, Davi tem coroa, Davi tem um reino, Davi tem uma corte. Davi, nesse momento que escreve o Salmo, segundo alguns comentaristas, ele já era rei, estava celebrando e agradecendo a Deus toda a prosperidade do seu reino. E aqui, irmãos, quando ele olha para a nação, ele tem tudo isso, ele tem um cetro, ele tem uma coroa, ele tem uma corte, ele tem um reino, ele tem grandeza. Mas quando ele olha para o céu, ele sabe que não passa de um servo e não passa de uma ovelha. Isso, irmãos, mostra a maneira como nós devemos nos assumir em Jesus Cristo. Deus nos chamou em Jesus Cristo para nós sermos o quê? O seu servo e a
com o seu Deus. Na nossa vida, irmãos, nós temos relacionamentos com os nossos familiares. Está ali a minha esposa, está ali meu filho, está ali os nossos irmãos, os irmãos aqui, todos. Nós temos essas esferas de relacionamentos. E todas essas esferas de relacionamentos são necessárias e fundamentais da nossa vida. Mas existe uma esfera de relacionamento pessoal que vai reger e vai tornar todas as outras esferas de relacionamento saudáveis na nossa vida. A partir do momento que eu tenho relacionamento pessoal com Deus, a partir do momento que eu valorizo a minha comunhão pessoal com Deus, a minha vida de intimidade com Ele, todos os meus relacionamentos serão afetados positivamente por esse relacionamento pessoal com o meu Deus. A gente fica impressionado porque às vezes acontecem algumas coisas que nós ficamos refletindo. Eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo por causa de A, B ou C. Geralmente a gente coloca alguma coisa que impede a nossa vida de progresso e avanço em algumas áreas. A gente sempre olha às vezes para terceiros e falando acerca dessas pessoas como impeditivo do nosso avanço, do nosso progresso e da nossa marcha em Jesus Cristo. E cadê o nosso relacionamento pessoal com Deus, irmãos? Nada e nem ninguém. Não há nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nenhuma coisa que se coloque na nossa frente para impedir esse nível de relacionamento pessoal com Deus. Nada pode parar ou bloquear a vida de um discípulo de Cristo que está em íntimo relacionamento pessoal com Ele. Na caminhada aqui desse salmo, irmãos, para a gente ir já fechando por causa do horário, Davi apresenta aqui a provisão de Deus em 4 níveis: descanso, direção, proteção e unção. E tudo isso que a gente vê aqui nesse Salmo 23 acerca de Iavé no Antigo Testamento se aplica em quem, irmãos? Se aplica diretamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. O que Jesus Cristo veio para conceder ao seu povo como pastor das suas ovelhas? O que Jesus Cristo veio conceder ao seu povo sendo o nosso Senhor? Ele tem descanso, Ele tem proteção, Ele tem direção e Ele tem unção para derramar sobre as nossas vidas. Mas isso depende, irmãos, de um fator importantíssimo. Isso depende de uma vida de relacionamento com Ele. Se lembra quando Jesus se apresentou diante das multidões e diz assim: vinde a mim, como já foi citado aqui, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Jesus está prometendo dar descanso que nenhum movimento da sua época podia dar. Na época que Jesus está pregando o seu evangelho na terra, existiam várias escolas de pensamento que ofereciam descanso. Existiam várias escolas de pensamento que ensinavam como obter a paz, a imperturbabilidade, como atingir o descanso. Por quê? Essas escolas de pensamento ensinavam o seguinte: você quer a felicidade, você quer alcançar a felicidade, primeiro você tem que alcançar o descanso, a imperturbabilidade, a paz de espírito. A rota é: você alcança a paz de espírito e atinge a felicidade. Aí tinha a escola que dizia assim: olha, você vai alcançar o descanso se você se acomodar à razão universal que rege todas as coisas. É simples, é só você se acomodar a essa razão e deixar que essa razão te guie da maneira correta. Aí outra escola de pensamento dizia assim: não é essa razão universal que vai guiar a minha vida na paz para eu atingir a felicidade, não. É o prazer moderado. Não, você tem que se entregar ao prazer comedido. Se entregue ao prazer, mas esse prazer, ele tem que ser moderado, nem além e nem aquém. E assim você alcança o descanso e atinge a felicidade. Aí outra escola de pensamento dizia assim: não tem nada a ver esse negócio de prazer moderado. Para a gente alcançar o descanso e atingir a felicidade, nós precisamos suspender o juízo. É porque a gente quer julgar tudo, a gente quer definir tudo, a gente quer afirmar tudo. E é por isso que a gente fica perturbado, é por isso que a gente fica sem paz, é por isso que a gente não atinge a paz de espírito. Vamos suspender o juízo, a gente atinge o descanso e alcança a felicidade.
Aí chega outra escola de pensamentos assim, coisa nenhuma. A gente só vai alcançar o descanso a partir do momento que a gente aprender a viver longe das convenções sociais. Não, a gente não consegue descanso na nossa alma, porque a gente está sempre correndo atrás das convenções sociais, das normas sociais. A gente precisa deixar isso tudo de lado e passar a viver uma vida minimalista. Aí a gente alcança o descanso e atinge a felicidade. Aí o que Jesus faz, irmãos? Não é através da razão universal. Não é através do prazer moderado, não é através da suspensão do juízo, não é através do abandono das convenções sociais. Você quer alcançar paz, você quer alcançar descanso? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, restaurarei, refrigerarei. Não tem razão universal, não tem suspensão de juízo, não tem abandono de normas sociais que possa trazer realmente descanso na nossa alma. Só há um que pode trazer o descanso na nossa alma e tapar o buraco negro que nós temos no nosso interior. E esse é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele restaura a nossa alma e dá descanso para a nossa vida, para a gente atingir a verdadeira felicidade, que é o encontro com Jesus Cristo, numa vida de relacionamento, comunhão, intimidade com o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, eu termino aqui no verso 6, ressaltando novamente essa convicção de Davi. Lembra que nós falamos aqui que um comentarista muito renomado apresenta esse salmo como um momento que Davi está vivendo prosperidade do seu reino. Esse comentarista é João Calvino. Às vezes as pessoas pensam em João Calvino só como o autor da predestinação. Não, ele foi pastor de ovelhas, pastoreou igreja. Escreveu vários comentários da Bíblia, inclusive comentários dos Salmos. Inclusive mandou uma equipe de missionários aqui no Brasil. E se tivesse dado certo, nós teríamos aqui uma igreja de Genebra no Rio de Janeiro. Isso lá no início do descobrimento do nosso país. Então, ele foi um pastor de ovelhas, apacentou rebanhos, mandou missionários para o Brasil. E às vezes a pessoa pensa que Calvino só é autor de predestinação. Não. Nesse comentário ele diz o seguinte: Davi está sentado no seu trono. Davi está na prosperidade do seu reino. Davi expandiu o seu reino para todos os lados. Mas mesmo no alto da sua prosperidade, o que ele quer fazer, irmãos? Ele quer viver uma vida de comunhão com o seu Deus. O seu trono, o seu cetro, o seu poder, a sua riqueza, a sua prosperidade, nada disso tirou o prazer de continuar a sua comunhão com Deus. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse trono não me satisfaz, esse cetro não me satisfaz, essa coroa não me satisfaz, esse reino, essa corte, esse poder, essa riqueza, nada disso satisfaz a minha vida. O que satisfaz a minha vida é estar com Deus, habitar com Deus, comungar com Deus, se relacionar com Deus. Fique de pé nessa noite, irmãos. Posso orar, mas você eu entrego aqui para o pastor. Queria convidar você aqui na frente. Se você quer renovar o seu relacionamento com Deus, talvez você esteja dizendo assim: pastor, meu relacionamento está bom com Deus, mas eu queria aquecer mais esse relacionamento. Eu queria aprofundar mais esse relacionamento. Eu queria me derramar mais na presença do meu Deus. Eu queria aquecer esse relacionamento com Ele. Se quiser vir aqui, vem aqui na frente, vamos orar por sua vida. Olha, pastor, eu vou te confessar, eu preciso ser renovado e aquecido na minha vida. Vem cá, vamos orar juntos. Eu sou o primeiro a estar aqui. Nós queremos esse relacionamento aquecido.
Não tem quando a gente está, às vezes na nossa família ou até no relacionamento conjugal, a gente sente que está faltando um renovo, está faltando uma chama, e a gente fica preocupado, porque sabe que relacionamento frio é um relacionamento sem vida. Mas quando o relacionamento se renova, se esquenta, se aquece, a nossa vida toma outra dimensão. Vem aqui, vamos orar juntos. Vamos orar juntos, vamos pedir a Deus: Senhor, renova o meu relacionamento contigo. Uma igreja, um povo, um discípulo aquecido no relacionamento com Deus se torna uma tocha para a sua geração, para o seu povo, para o seu país e para a sua nação. Vamos orar aqui, vamos clamar aqui. Posso amar, pastores? Vamos clamar aqui, irmãos, então. Vamos clamar. Olha, o fundador da igreja metodista, ele tinha um relacionamento com Deus muito cerimonial, muito religioso. E aí ele foi viajar para os Estados Unidos, atravessou o Oceano Atlântico. E aí naquele dia, teve uma grande tempestade no navio. Ele começou, pastor, a ficar com medo de morrer ali. E tinha um grupo de crente lá, que no momento que o navio era chacoalhado pelas ondas, enquanto John Wesley gritava, ficando com medo de morrer, esse grupo orava, cantava e adorava a Deus. E aí ele falou: eu sou cristão e eles também, mas qual é a diferença entre eu e eles? Quando eles chegaram lá do outro lado, quando chegaram lá no lado das colônias dos Estados Unidos, ele perguntou àqueles irmãos o porquê que eles eram tão diferentes. E para encurtar a história, eles voltaram para a Inglaterra. Quando John Wesley voltou para a Inglaterra, ele foi lá na igreja dos irmãos moráveis, saber como é que era o culto lá, como é que era a comunhão com Deus desses irmãos. E no momento que ele chegou lá, pastor, havia alguém fazendo a leitura de um comentário de Martinho Lutero acerca de umas cartas de Paulo. E naquele dia, o seu coração, diz John Wesley, foi estranhamente aquecido por Deus. A partir daí esse homem se tornou uma tocha viva nas mãos do Senhor, pregando nas igrejas anglicanas. Chutaram ele e botaram ele para fora. Ele ia pregando nas ruas, nas casas, ia pregando nas estradas, subia no caixote, pregava a palavra e incendiou a Inglaterra com a glória de Deus. E salvou aquela nação de viver uma revolução destrutiva como foi a Revolução Francesa na França. Um homem aquecido por Deus no relacionamento com o seu Senhor se torna algo e alguém a impactar a sua nação. Feche seus olhos, vamos orar por sua vida. Pastor Maurício, ora por esse povo. Vamos pedir a Deus aqui. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Estamos aqui, Senhor, clamando o seu nome. Estamos aqui porque temos um relacionamento contigo e queremos viver um relacionamento mais profundo com o Senhor, um relacionamento mais consistente, um relacionamento aquecido, um relacionamento avivado, um relacionamento frutífero, um relacionamento aonde a chama do Teu Espírito aquece a nossa vida, para nós entendermos a nossa chamada, a nossa missão, a nossa família, o Teu reino, o discipulado. Espírito de Deus, aquece a nossa vida, aquece os nossos corações. Ministra, Senhor, sobre a sua igreja, ministra sobre a sua igreja, ministra sobre os teus filhos, Senhor. Uma vida de sólido relacionamento contigo, que haja um crescimento abundante na nossa vida, que o nosso relacionamento com o Senhor seja marcado pela percepção da sua soberania e da sua providência. Que o nosso relacionamento contigo seja marcado pela consciência e pela viva convicção da sua graça. E que o nosso dia a dia, Senhor, se torne um dia a dia revelacional, aonde o Senhor se manifesta poderosamente no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Pastor Zé, obrigado, Deus abençoe.